Salmo número 8. O título desse salmo é Ao músico mor sobre o instrumento de Gate, um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi fala da glória de Deus, de como a glória do homem e o seu destino se refletem em Deus. A glória divina e a dignidade do Filho do homem. Vamos lá, verso número 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força por causa dos teus inimigos, para fazeres emudecer o adversário e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre a obra das suas mãos e sobre os seus pés, tudo puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Salmo 8. Eu já preguei algumas mensagens nesse salmo e estou atualizando ou modificando a mensagem. Hoje de manhã eu preguei o Salmo 149. Havia muito tempo que eu não pregava a mensagem do Salmo 149 e preguei uma mensagem completamente diferente daquela que eu preguei anos passados. E ela fala sobre um cântico novo, uma nova canção. E nós precisamos nos atualizar sempre. Há muitos cristãos que ficam interrompidos, bloqueados na jornada, não se desenvolvem mais, não crescem, ficam com saudade do passado, daquilo que eles foram, daquilo que eles eram, daquilo que eles fizeram. Isso demonstra que há um adoecimento, porque se o seu termômetro do sucesso está no passado, você está estagnado. Mas Deus tem uma nova unção para você, Deus tem uma nova canção para você, Deus tem uma nova visão para te dar. E nesse mês de setembro, preste muita atenção, porque Deus vai abrir seus olhos para algo que Ele pretende fazer na sua vida. Como eu disse, 9 são os meses para o nascimento de um bebê. Nós estamos no mês de setembro e há algo para nascer na sua vida nesses dias. Quantos estão comigo aqui? Me ajuda, por favor. 9, setembro é sempre o mês da primavera. E eu realmente espero uma colheita esses dias, uma resposta de Deus, uma ação de Deus, um mover do Espírito Santo. E o Salmo 8 é esse cântico de admiração pela criação e pelo lugar que Deus deu ao homem dentro dela. Ele é ao mesmo tempo cosmológico sobre o universo, antropológico sobre o homem, e cristológico, porque aponta para Cristo, o homem perfeito. O Midrash Terrilim, que é a interpretação dos judeus, entende o Salmo como um hino à criação do homem à imagem de Deus. Davi está contemplando os céus estrelados e então faz a sua poesia. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ele fica boquiaberto, ele fica chocado com a grandeza do universo, pois expuseste nos céus a tua majestade. As tuas pegadas estão na criação. E a palavra magnífico, adir, é majestoso, poderoso, excelente. E os céus são a moldura da glória de Deus. Como disse os Salmos 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve
nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o som, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Ó Senhor, nosso Senhor, Senhor nosso. Davi reconhece tanto o nome da aliança de Deus, Senhor, quanto a posição de Iavé para com o seu povo. Ele é o Senhor nosso. Deus é o Criador de todos, mas Ele só pode ser chamado de Senhor por alguns. Deus é o Criador do universo e de todas as nações, mas só muitos de nós podemos chamá-lo de Rei. Era uma maneira simples, direta e comum de dizer: nosso Deus é o nosso Senhor. Yahvé Adonai, o Jeová, nosso apoio, nosso sustento, nosso suporte. A raiz de Dan significa dirigir, governar, julgar, apoiar. Portanto, Adonai é o diretor, governante, juiz e sustentador dos homens. Quão admirável é o teu nome, diz Davi. Embora o Senhor fosse o Deus da aliança de Israel, Ele também é o Deus de todas as nações. Seu nome é admirável em toda a terra, que puseste a tua glória acima dos céus. A terra não é suficiente para medir a glória e a excelência de Deus. A sua glória está acima dos céus, e da boca dos pequeninos e dos que mamam suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Da boca das crianças e dos lactentes ordenaste força, diz outra tradução. No primeiro versículo, Davi considerou a grandeza de Deus por seu poder e glória na criação, tanto na terra como nos céus. Agora ele considera que o poder e a glória de Deus podem ser vistos em crianças pequenas, em bebês que ainda mamam, pois a força de Deus é evidente nelas. Davi deixa-nos a ideia de que Deus usa coisas que de outra forma seriam fracas, e Deus exibe a sua força nelas. A boca de gente humilde e pura tem o poder de emudecer, de calar o inimigo. É difícil pensar em algo mais fraco e indefeso do que um bebê. Deus pode ordenar força então da boca deles e das crianças que ainda mamam. Os louvores ao Messias, celebrados na igreja por seus filhos, têm em si uma força e um poder que nada pode resistir. Eles podem intimidar a infidelidade quando em seu auge e silenciar o próprio inferno. Jesus citou essa passagem aos seus discípulos quando estava sendo acusado por pessoas indignadas, enquanto realizava milagres no templo e recebia louvores das crianças que cantavam Hosana ao filho de Davi. Vamos ler o texto? Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca leste. Ele está citando o Salmo 8. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Veja que Jesus muda um pouco o texto. Ele está dizendo que é desse louvor perfeito que o inimigo tem medo, porque isso o emudece e o silencia. É o perfeito louvor que faz os inimigos calarem. Pode haver uma grande diferença entre a glória dos céus e as boquinhas das crianças e bebês, mas por ambos o majestoso nome do Senhor é revelado. Por causa dos teus inimigos, para que possas silenciá-los.
João Crisóstomo, um dos pais da igreja, destaca esse paradoxo: Deus silencia inimigos usando crianças, mostrando que a força divina se manifesta na fraqueza. Isso é incrível. É um gesto de humilhação de Deus, pegar o mais pequeno para derrotar os principados e as potestades. Não são os poderosos, incrivelmente fortes e sábios, mas Deus pegou as coisas loucas para confundir as sábias, e as coisas que não são para reduzir a nada as que são, e as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus opera tão poderosamente usando pessoas fracas. Pessoas fracas. Sim, não é a nossa força que é usada por Deus, porque é na nossa fraqueza que Ele aperfeiçoa o seu poder. A cruz é o maior símbolo de fracasso, de fraqueza. É a fraqueza de Deus vencendo todos os homens. Sim, Deus ama pegar coisas fracas para destruir Satanás. Deus nos sustenta com a sua mão invisível em meio à nossa profunda fraqueza. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz: ahá, ahá, ó adversário, ser vencido por um gigante ou um leviatã pode te deixar irado, mas ser arrancado da boca de crianças que faz morder o pó em completa desonra. Estás profundamente quebrado, agora que da boca de crianças e bebês és envergonhado. Então segue a narrativa do Salmo, dizendo que, embora aparentemente insignificante, o homem é coroado de glória e de honra. E Davi faz uma incrível comparação: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Davi contempla os céus e se pergunta: quem sou eu diante disso tudo? Que é o homem? E a palavra homem aqui é enos, não é ish, macho, nem isha, fêmea. Está falando do homem frágil, o homem mortal. Quando Adão entendeu, a ficha caiu, ele deu o nome ao seu filho Enos, que significa frágil. Quando considero os teus céus, obra dos teus dedos. Davi não tinha um telescópio e já estava assombrado com a comparação do homem com os céus. Veja bem, imagina se ele soubesse que existem cerca de 200 bilhões de estrelas apenas na Via Láctea. Imagina. E segundo o Hubble, cerca de 100 a 200 milhões de galáxias no universo observável. Faça as contas. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Davi considerava a glória da criação de Deus. Ele estava estupefato, impressionado, admirado. Ele olhava para o céu estrelado e considerava o quão glorioso Deus havia criado esse vasto e maravilhoso universo. Entenda, a olho nu é possível ver apenas 5.000 estrelas. Com um telescópio de 4 polegadas é possível ver cerca de 2 milhões de estrelas. Com um espelho de 200 polegadas de um observatório é possível ver mais de 1 bilhão de estrelas. Olhar para os céus nos faz ver a grandeza de Deus e a nossa pequenez. E ainda tem gente que se acha. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, porque expuseste a tua majestade nos céus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites. Esses grandes objetos celestes, como a lua e as estrelas, são obras dos dedos de Deus. Que mão pode mover e pode formar e lançar estes mundos?
Veja bem o que diz Isaías. Pergunta para o seu irmão: a sua leitura da Bíblia está em dia? Então, por dúvida, nós vamos colocá-la em dia hoje. Quem, diz ele, na concha da sua mão mediu as águas? Quem tomou a medida dos céus a palmo, medindo a distância das galáxias? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe viesse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ó Brasil, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funda a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o planeta redondo chamado Terra. Está aqui na Bíblia, ó, antes de Galileu Galilei, antes de Nicolau Copérnico, antes de subir os astronautas na estratosfera, ele está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e toma em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Com quem podemos compará-lo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Ele chama cada uma delas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado. Isso é um consolo hoje. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia! Que incrível texto esse de Isaías 40. Diga para o seu irmão, você devia ler mais a Bíblia. O que é o homem? Quem é o homem para que dele te lembres? Veja a referência, para que dele te lembres. Considerar a grandeza dos céus fez Davi considerar a pequenez e insignificância do homem.
Davi se perguntou por que um Deus tão grande e grandioso se importaria com seres tão pequenos. Se nosso universo se dissolvesse, seria o mesmo comparado ao universo extenso de uma única folha que cai numa extensa floresta. Se esse planeta se desaparecesse de todo o universo, era a mesma coisa no universo de uma folha cair lá na floresta amazônica agora. Ou seja, nada. Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes, diz o Salmo 144. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Ou como disse Isaías 51, quem é você para temer o homem mortal? Por que você teme o homem que vai morrer amanhã, que se esqueces do teu Deus? Deus está dizendo, para você temer, você precisa esquecer quem eu sou. E é por isso que você está com medo, porque você está esquecido de mim. No entanto, Davi nos diz que como bebês indefesos e fracos, nós fomos chamados para calar o inimigo e o vingador. Que é o homem que dele te lembres? O filho do homem que o visites? Davi se pergunta por quê? Não há nenhum pessimismo ali, apenas espanto por estares atento e te importares. Davi está espantado porque nós somos tão ínfimos, tão pequenos. Ele tem uma revelação da grandeza de Deus e ele está chocado por Deus estar se importando com a gente. Deus se lembra de nós, ele diz. Ele pensa em nós. Deus considera o que nós estamos fazendo. Deus se importa com o estacionamento do seu carro. Deus se importa com os seus cabelos, se eles voltaram a crescer. Deus se importa com a sua saúde física. Deus se importa com os seus filhos. Deus se importa com os detalhes. Deus se importa com a sua roupa. Deus se lembra de nós, Ele pensa em nós. Deus não apenas pensava cuidadosamente no homem, segundo Davi, mas que ele tinha algum tipo de conexão e contato pessoal com o homem. Ele pensa em nós e age em nossas vidas. Dwight Moody, que foi possivelmente o maior evangelista do século XIX, usava o verso 4, que é o homem, para mostrar a pequenez humana diante do universo, mas a sua grandeza diante da cruz. Veja o que Deus foi capaz de fazer. Ele tanto se importa que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse salmo é um golpe mortal no deísmo, que é a ideia de que Deus realmente existe, mas Ele não se importa, Ele está longe, Ele foi embora, Ele criou o universo e não tem interesse em nós. E o Filho do Homem, quem é? Para que o visites, veja, para que o visites. A palavra pakade significa cuidar, se importar. Assim somos frágeis, mas não somos esquecidos. Diga do seu lado, Deus não esqueceu de você. A propósito, Deus está lembrando de você esses dias para te recompensar. Deus está lembrando de você para responder às suas orações. Deus está se lembrando de você para lidar com aqueles assuntos que incomodam você. Filho do homem, quem é o filho do homem? É um título que enfatiza a humanidade do homem e dizer, visitá-lo. Quem é o homem para que o visites? É ainda mais forte do que estamos atentos a ele. Não é simplesmente Deus está prestando atenção em você. Não é simplesmente você sabe que Ele existe, ou Deus sabe que nós existimos. Eu normalmente não tenho muito tempo para visitar pessoas, mas se eu fizer isso, é porque existe grande empenho e consideração. Então,
o que Davi queria dizer com: quem é o homem para que Deus venha nos visitar? Diga para o seu irmão: Deus tem uma visita marcada com você. Eu espero que você esteja preparado para isso. Quantos querem uma visitação de Deus esses dias? Isso é realmente incrível. Eu fico pensando, Deus veio nos visitar um dia, e os homens não estavam prontos para isso. Não prepararam um palácio, não prepararam uma cerimônia de recepção. Na verdade, quem viu não foi a religião oficial. Ela estava muito ocupada em manter o seu status, a sua liturgia, a sua religiosidade. Foram reis magos, reis de outras nações que viram a estrela e foram atrás de saber aonde o rei iria nascer e como Deus iria nos visitar. Fizeste-o por um pouco menor do que Deus, ou dos anjos, outra tradução, e de glória e de honra o coroaste. Senhor, visita esse rapaz lá na mesa para colocar o texto para a gente ver. Visita-o, Senhor, visita-o mesmo. Lembra dele, Jesus. Olha aí, Senhor, e visita ele para ele fazer o texto certo, Senhor. Ele deve ter dormido assim até agora, porque ele colocou o texto. Olha lá, exatamente agora. Ele tem um esboço, para vocês saberem. Ele devia estar prestando atenção, mas alguma coisa aconteceu. Veja, por um pouco menor do que os anjos. A palavra é Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Há uma discussão aqui, se é um pouco menor do que os anjos ou um pouco menor do que Deus mesmo. Mas Boyce, um intérprete das Escrituras, acredita que Davi quis dizer que o homem é um pouco inferior a Deus, enfatizando a ideia de que o homem é feito à imagem de Deus. Davi não disse que o homem era um pouco superior aos animais, embora isso seja verdade. Embora feitos à imagem de Deus e ordenados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Deus para quem olham, homens e mulheres viraram as costas para Deus. E como não olham para cima para Deus, o que é o privilégio e o dever de todos nós, na verdade olham para baixo, para os animais, e assim se tornam cada vez mais semelhantes aos animais. Quando eu vejo os esquerdistas e as feministas urinando na rua, fazendo necessidades pessoais na rua, eu estou dizendo, eles estão voltando a ser animais. Eles estão se rebaixando ao nível dos animais. Alguns seres humanos perderam a transcendência e estão apenas vivendo a sua imanência. É incrível como que essa agenda woke destrói a imagem de Deus nas pessoas. A condição humilde do homem se refere apenas a este mundo e não apenas ao mundo vindouro. E isso é uma declaração muito ousada e poderosa. Eu vou repetir: a condição humilde, limitados ao tempo e ao espaço, da maneira tão pequena que nós fomos restringidos, e alguns ainda se acham, se refere apenas a esta existência, e não ao mundo vindouro, do que Deus pretende fazer com todos nós. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Pois não foi a anjos, diz o texto, que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, disse Hebreus. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, alguém em certo lugar é Davi no Salmo 8, ok? Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Nós estamos no Novo Testamento, no livro de Hebreus, e o autor a Hebreus, que nós não sabemos quem é, quem disser que sabe, não sabe. Alguns falam que é Paulo ou Apolo, alguns dos apóstolos, mas nós não temos certeza. Na eternidade nós vamos saber. Ele está dizendo, no Salmo número 8, que há uma transição em curso, onde, veja o texto,
Que incrível isso! Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, mas aos homens. Jesus exaltou a raça humana, elevando-a às estrelas. Deus não se fez um anjo, Deus se fez um homem. Preste bem atenção de novo no texto. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Kidner diz que por um pouco menor pode significar por um tempo, tanto em hebraico quanto no grego, que é o sentido provavelmente implícito no texto. Spurgeon diz, um pouco inferior em natureza, visto que são imortais, e apenas um pouco porque o tempo é curto, e quando este termina, os santos não são mais inferiores aos anjos, porque o autor Judas diz que os anjos são mais poderosos em poder e em glória do que os seres humanos agora, apenas agora, porque disse Paulo que nós, os seres humanos, vamos julgar os anjos, e possivelmente os anjos que caíram. Nós estaremos no tribunal. Olha o texto, revolucionário. Não sabemos que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. O contexto é que você não deveria ter uma briga com seu irmão judicial, resolver essas brigas entre nós, porque nós vamos julgar os próprios anjos. Diga para a pessoa do seu lado, seu destino é glorioso. Este é o destino dos homens e mulheres redimidos, um dia serem elevados acima dos anjos. Agora sim, disse 1 João capítulo 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. O texto está dizendo que ao ressoar da última trombeta, nós vamos receber corpos glorificados, corpos com uma nova estrutura molecular, atômica, e o mortal se revestirá da imortalidade e a corrupção da incorruptibilidade. E o texto está dizendo que a imagem de Deus em nós vai ser manifesta, e a palavra, quando Ele se manifestar, é porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele apenas vai aparecer. Isso é confuso para alguns, né? Mas eu não vou falar sobre isso hoje, eu prometo. O destino do homem é um dia ser coroado com uma glória e honra que ultrapassa mesmo a dos anjos. De glória e de honra o coroaste. Ele expôs a sua majestade nos céus e colocou-a nos homens a sua glória. Como disse Jesus aos discípulos, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Sim, Deus não dá a sua glória para outrem, para as imagens de escultura, Isaías 44, mas o ser humano criado por Ele é um rei nesse planeta, que foi cercado e coroado de glória e de majestade. Entenda uma coisa, Ele colocou sua glória e honra sobre o homem como uma coroa. É como disse Boyce, essa é uma maneira eficaz de identificar o homem com Deus e de dizer que ele foi feito à imagem de Deus, refletindo a glória de Deus de uma forma que outras partes da criação não refletem. Satanás, sem dúvida, diz Charles Spurgeon, se enche de desprezo pelo homem quando o olha e o compara consigo. É esta a criatura que será colocada sobre todas as obras das mãos de Deus? Posso brilhar como um relâmpago enquanto ele precisa rastejar pelo mundo e encontrar uma sepultura. Mas a Bíblia diz que de glória e de honra, kavod, adá, que é peso, dignidade e beleza real. O homem é pó, mas é pó coroado. Em um mundo que nos reduz a pó cósmico, Deus nos lembra que somos coroados de propósito.
O universo revela a grandeza de Deus e o homem revela o cuidado de Deus. Que é o homem para que te importes? E lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, disse Davi. Tu puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. O homem é o senhor desse planeta, é a extensão do governo e do domínio de Deus. Nós estamos voltando a Gênesis capítulo 1. Davi compreendia o mandato cultural dado a Adão e aos seus descendentes, e depois a Noé e aos seus descendentes. Davi retorna a Gênesis 1 sobre a autoridade do homem sobre a criação, quando Deus diz: façamos o homem à nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis. Quando Deus cria o homem, Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre ela. Cada homem deveria dominar sobre substâncias químicas, dominar sobre bebidas, dominar sobre o sexo, dominar sobre si mesmo, dominar suas emoções. É isso que nós fomos feitos, reis que dominam. Mas para dominar, nós primeiro devemos dominar a nós mesmos. E dominar no texto não se refere a dominar o seu semelhante. Somos uma raça e todos somos reis. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda. Então nós temos aqui humildade. Diante dos céus reconhecemos a nossa pequenez. Nós temos aqui dignidade. Apesar da fragilidade, Deus nos coroa com a sua glória. E nós temos aqui responsabilidade. Nós somos feitos mordomos da criação. Mordomos. E quanto nessa vida mais fiel você é, mais Deus vai apostar e entregar a você mordomias, recursos, dinheiro. Se você tem dinheiro, é incrível, mas se o dinheiro te tem, você não pode ser um mordomo de Deus. Lá no mundo as coisas podem funcionar assim: as pessoas ajuntam com medo de ficar sem. No reino de Deus, você é medido por aquilo que você dá. O quão próximo você é o quanto você é capaz de abençoar. Lá é comprar e vender, aqui é dar e receber. A versão da Passion traz esse verso 6 com a seguinte tradução: você delegou a eles governo sobre tudo o que você fez, contudo sob a sua autoridade, colocando a própria terra sob os pés dos portadores da sua imagem. Nós somos portadores da imagem de Deus. Entenda que o paganismo, ele é somente uma imitação de tudo que Deus faz. E quando você vê uma imagem de um Deus em um santuário marcando o território, porque imagens marcam territórios, Deus marcou o território do planeta, colocando a sua própria imagem no templo, que é a terra, cheia da imagem dele, que é o homem. O homem é a imagem de Deus, e Deus colocou a imagem dele no planeta todo. O homem representa a Deus. Na antiguidade, os reis faziam aliança com os outros reinos quando eles contraíam um matrimônio com uma princesa. Isso aconteceu aqui no Brasil, né? A princesa esposa Leopoldina, ela era do Império Austríaco, lá de Carlos V, e depois dos sucessores dele, o Império Sacro-Germânico. Era uma ideia de fazer aliança entre povos. Salomão gostou disso e fez 700 vezes. Que sujeito muito maluco, um cara desse. 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 sogras. Onde eu quero chegar? O rei dos céus quis fazer uma aliança com o reino da terra, e ele tem uma noiva para desposá-la.
No dia do casamento, a terra se unirá definitivamente com os céus e se abraçarão em um único reino. O reino de Deus sobre o mundo, quando a noiva do Cordeiro contrair o matrimônio com ele, consumar esse matrimônio. Agostinho vê Cristo como o homem coroado de glória que cumpre plenamente esse salmo. Certamente por conta do texto de Hebreus que mostra que o homem falhou em cumprir sua missão de governança, e por isso que Deus nos visitou. Deus veio nos visitar. Vejamos o texto. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, constituíste sobre as obras das tuas mãos. Nós estamos lendo o Novo Testamento agora. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. É isso que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é um livro sobre medo. O livro de Apocalipse é a história de como todos os domínios e reinos estão se sujeitando ao único trono. Como disse o Joseph Matera ontem, a palavra trono aparece em Apocalipse 24 vezes. A história de Apocalipse é como o trono de Deus está sendo estabelecido sobre o nosso mundo. Quando o reino de Deus está chegando e todos os poderes estão sendo destruídos, vencidos. Isso de maneira sistemática, gradual e muito devagar. O escritor a Hebreus cita e mostra que essa promessa de domínio está agora incompleta. No entanto, ela será finalmente cumprida em Jesus, o homem supremo, e um dia também será completamente cumprida em seus seguidores ressuscitados. Ele é o homem que vence onde Adão falhou. Jesus é o nosso campeão. Na antiguidade, quando havia uma disputa entre exércitos, uma maneira de resolver a demanda era cada um escolher um soldado, um campeão de cada lado, e eles se enfrentavam, e quem vencesse serviria a outra nação. Foi o que aconteceu com Davi e Golias. Dá-me um homem, dá-me um campeão de vocês para lutar comigo. E Davi foi lá e matou Golias, e eles foram para cima dos filisteus. Deus enviou a nós o seu campeão. Jesus veio à cruz para despojar os principados e potestades e os expor à vergonha, ao desprezo e à ignomínia. E como os judeus fizeram com os filisteus, nós deveríamos estar indo para cima e não viver na defensiva, ir para cima e despojar o exército do inimigo, porque o inimigo bem armado guarda os seus bens até que venha alguém mais valente que ele. Jesus é o mais valente, ele já venceu o inimigo e disse para nós: ide, expulsai os demônios, curai os enfermos, pregai o evangelho do reino de Deus, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Esse é o chamado da igreja. Não é simplesmente viver uma vida, um status de pessoas boazinhas, tentando preservar o status quo. Não, diz o autor a Hebreus: vemos todavia que aquele por um pouco, tendo sido menor do que Elohim, do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Deus não sabia uma coisa: o Todo-Poderoso não sabia fazer algo. Sim, ele aprendeu, segundo a Bíblia, a obediência pelos sofrimentos que padeceu. Deus não sabia obedecer, ele só sabia mandar. E em Cristo, Deus aprendeu a obediência. Que incrível texto. E alguns de nós não aprendeu a obedecer ainda. Olha para o seu irmão e veja se está tudo bem com ele. A posição do homem na criação diz muito mais sobre a glória de Deus do que qualquer coisa sobre a glória do homem. Compreender isso deveria nos levar a louvar a Deus e não ao homem, porque há 3 verdades maravilhosas e importantes sobre o homem encontradas nesse salmo. Quando essas verdades são negadas ou negligenciadas, o homem nunca é o que Deus o criou para ser. Deus criou o homem, é a primeira verdade. Deus fez do homem algo glorioso, há uma poderosa antropologia.
Eu estudei esse texto e várias citações de vários filósofos sobre quem é o homem. E eles não conseguiram chegar nem de perto. Nenhuma religião, nenhum sistema filosófico colocou o homem tão na alta como a fé cristã. Deus se fez um de nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Você não é pouca coisa não, irmão. Terceiro, Deus criou o homem para um destino alto e digno, para o domínio, para o governo. Nós vemos então o plano de Deus cumprido quando o homem, enfim, será empossado como extensão do domínio de Deus na terra. E eu vou lhe mostrar na Bíblia. E por que eu estou citando a Bíblia? Porque eu não estou te dando a minha opinião. Eu estou falando o que Deus está dizendo. Eu não estou pregando aqui o que eu acho. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz para você, com a Bíblia aberta. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Jesus não é só o Senhor da igreja ou o Senhor da família. Ele é o Senhor do planeta inteiro. Ele é o rei das nações. Ele é o rei do Brasil. Ele é o rei da América Latina. Ele é o rei de todos os povos, dos 5 continentes, dos 6 continentes. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Libertou você dos seus pecados? Eu espero que sim. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos ao outro texto, amém, diz o texto ali. Deus colocou a sua imagem na terra através do homem e entoava um novo cântico, dizendo, isso é uma canção, e nós temos que cantar essa canção: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre o céu. Põe de novo o texto para ver se é isso. E reinarão. Jesus visita lá. E reinarão sobre. Meu professor, Dr. Myles Monroe, dizia, tanto no Salmo 37 como nas bem-aventuranças, existe o texto: os mansos herdarão a terra. E a palavra manso não é um cara lerdo, passado. A palavra manso não é um sujeito assim meio lerdo, assim meio esquecido das coisas. Segundo o Dr. Myles, manso significa aquele que controla o poder, aquele que controla seus instintos, seus hormônios, aquele que está no controle de si, aquele que pega aquele monte de dinheiro e não lhe sobe o coração, aquele que é empossado em uma posição de autoridade e aquilo não faz diferença. Ele presta contas para Deus e ele não fica arrogante e soberbo porque foi exaltado. O manso que herdará a terra está fazendo um estágio agora nesse planeta para saber se realmente pode fazer isso. Na parábola das minas diz que aquele que for fiel vai lhe ser dado 5 cidades, 10 cidades. A Bíblia está falando que essa vida é apenas o nosso teste para na eternidade nós recebermos a verdadeira recompensa. Seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito, e reinarão sobre a terra, diz o texto. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Entre esses 2 refrões, Davi nos mostra a grandeza da criação e o lugar especial que nós temos nela. Ei, Deus se lembra de você, Deus conhece você. Eu espero. Tem um texto lá na Bíblia que Deus fala assim: você expulsou demônio em meu nome, você curou enfermos em meu nome, mas apartai-vos de mim, vós, porque eu não conheço. Imagina Deus falando: não conheço, não sei quem você é, não reconheço a filiação, esse filho não é meu. A característica mais marcante desse salmo é a sua descrição do homem e do seu lugar na ordem criada.
Mas o salmo não começa nem termina falando do homem. Sim, ele não é antropocêntrico, ele é cristocêntrico, como tudo na Bíblia. Ele começa e termina com uma celebração da majestade de Deus insuperável. Ele começa dizendo: Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E ele termina dizendo: Senhor, quão admirável em toda a terra é o teu nome. Então, o resumo desse salmo, para terminar: nós temos a exaltação da majestade de Deus. Em segundo lugar, nós temos o louvor dos pequenos e dos fracos. Não subestime alguém humilde, do que ele pode fazer e mover os céus, e trazer julgamento até sobre os poderes do mal, e calar o inimigo. Terceiro, a contemplação do cosmos, o contraste entre a grandeza do universo e a nossa pequenez. Quarto, a dignidade do homem, coroado como Senhor desta criação. E quinto, a conclusão, a repetição do refrão: a majestade de Deus sobre a terra. Eu termino lendo esse salmo na versão da Passion, que você pode adquirir na nossa livraria, inclusive. Diz assim o texto: Yahvé, nosso Deus soberano, a tua glória jorra dos céus acima, enchendo a terra com a majestade do teu nome. Pessoas em todos os lugares veem o teu resplendor. Você construiu uma fortaleza com as canções das crianças. A força surge com o coro das crianças. Esse tipo de louvor tem o poder de calar a boca de Satanás. A adoração infantil silenciará a loucura daqueles que se opõem a você. Olha para o resplendor dos teus céus, seu gênio criativo brilhando nos céus. Quando olho para a lua e para as tuas estrelas montadas como joias em seus engastes, eu sei que você é o artista fascinante que criou tudo isso. Mas tenho que fazer essa pergunta: por que você se importaria com um homem insignificante e mortal, ou se importaria com os seres humanos? No entanto, que honra deste aos homens, criado apenas por um pouco abaixo de Elohim, coroado de glória e de magnificência. Você delegou a eles governo sobre tudo o que você fez, contudo sob a sua autoridade, colocando a sua própria terra sob os pés dos portadores da sua imagem. Toda a ordem criada e todos os seres vivos da terra, do céu e do mar, os animais mais selvagens e tudo o que se move nas veredas do mar, tudo está em submissão aos filhos de Adão. Aos filhos de Adão. Foi aqui que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa de C.S. Lewis, os filhos de Adão são todos reis. Você lembra, você assistiu, você leu o livro? E por fim, Yahvé, nosso Deus soberano, a tua glória jorra dos céus acima, enchendo a terra com a majestade do teu nome. Pessoas em todos os lugares veem o seu esplendor. Feche os seus olhos. Nós estamos no mês da adoração. Esse é o mês de tirar você do centro. Esse é o mês de parar de reclamar. Deveria ser todo mês. Mas eu quero desafiar você a ter uma atitude de rei, a controlar sua língua da crítica, a controlar o seu dedinho das redes sociais, a controlar o seu estômago da comida, a controlar os seus apetites sexuais, a controlar a concupiscência dos seus olhos, a lidar com você mesmo e a sair do trono da sua existência. Quando a Bíblia diz: eu não vos conheço, é porque tem muitas pessoas que são frequentadoras de igreja que precisam de uma experiência de salvação. Elas não nasceram de novo, porque a fé cristã é sair da direção da sua vida e dar a sua direção para Deus. Então as decisões tomadas são decisões compartilhadas. Você simplesmente não faz o que você quer, porque você chama Deus de Senhor. E é assim que começa o texto: por que me chamas de Senhor e não fazem o que eu vos ordeno? Por que você me chama de Senhor? Nesse caso, Senhor é apenas um apelido, não é de fato
Quando você tem um Senhor, você está submisso à vontade dEle. Então você não vai fazer qualquer coisa importante na sua vida sem uma direção clara, que você sabe que é a vontade dEle para você. Há muitos cristãos que têm Jesus como Salvador, mas não têm Jesus como Senhor. E hoje, o chamado à adoração, a palavra em hebraico, na verdade no grego, prostronel, significa prostrador, aquele que está rendido. Deus não quer ter uma discussão com você sobre a vontade dEle. Deus quer apontar o caminho e quer que você já esteja a caminho, obedecendo Ele. Deus quer simplesmente guiar ovelhas e não bodes. Ovelhas você guia à frente delas. Quando você fala de mulas e de seres equinos, você vai empurrando elas por detrás. Qual é a natureza de cada um de nós? Ovelhas são fáceis de serem conduzidas, não algumas, mas espero que você tenha esse coração ensinável para aprender coisas, aprender rápido, aprender até com os seus erros e tomar decisões pautadas naquilo que você sabe que é a vontade de Deus para você. Diz a Bíblia: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Há muitos que foram engolfados por um pensamento relativista. Há muitos que dizem que Deus é o Senhor delas, mas estão por conta própria. O Deus delas é o seu próprio ventre, é o seu estômago, são os seus desejos. Há muitas pessoas que falsificaram o amor. Elas dizem: a minha religião é o amor. Elas estão chamando de amor promiscuidade. Elas estão chamando de amor paixão, que vai e que vem. Não, o amor não é isso. O amor é sacrifício. O amor é entrega. O amor é atropelar você mesmo para fazer o que é certo. O amor é renunciar ao seu ego. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Deus prova o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido por nós. A prova do amor é o sacrifício. Marido, ame a sua mulher a ponto de morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja. Amor é sacrifício. O resto é simplesmente promiscuidade. Feche seus olhos hoje. Que é o homem? Deus lhe comunica que Ele sabe quem você é. Ele tem interesse em você, mas alguns de vocês estão esquecidos dele. E você pode acordar de manhã lembrando dele. Você pode dormir à noite sendo visitado por ele. E você pode estar dirigindo o seu carro ministrando a ele. Eu desafio a você essa semana a ter uma semana de adoração. Adoração todo o tempo. Uma nova playlist, uma nova canção. Nós nunca mais nessa igreja vamos deixar de ter uma nova canção. Nunca mais. Nós passamos anos sem novas canções, e agora, a partir do lançamento desse novo álbum, nós vamos ter novas canções todo o tempo. Nós vamos cantar novas canções todo o tempo, porque as novas canções sempre trazem um novo tempo. Essas novas canções estão trazendo um novo tempo sobre a comunidade das nações, assim como aconteceu com a Reforma Protestante, ou com os avivalistas, com o John Wesley e com os avivamentos da história. Há uma nova canção que Deus está te dando. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com ódios espirituais, louvando a Deus de todo o vosso coração. Então fique de pé, levante as suas mãos e cante um novo cântico ao Senhor. Cante uma nova canção ao Senhor. Hoje vamos adorá-lo. Ao que está assentado no trono, elevado e exaltado, todos dizem santo. E ao ver tua beleza me constrange, glória e majestade, todos dizem santo. É o Cordeiro que foi morto, mas vive, mas se
irmãos hoje façam aliança com Deus para uma semana de adoração até a Santa Ceia, para um tempo de ausência de murmúrios, reclamações, queixas, e para intencionalmente buscar a Deus, louvar seu nome. Isso vai mudar suas sinapses, sua mentalidade, sua neuroplasticidade. Você vai ter uma mudança interior à medida que você está procurando as coisas certas e as coisas boas e não apontando as coisas erradas. Simplesmente adore o Senhor, pegue essas canções, continue cantando e leve para o seu carro e leve para a sua casa. Faça da sua vida um contínuo louvor, uma contínua adoração. Cante ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida do seu nome. E o seu louvor humilde vai silenciar o inimigo, vai silenciar os acusadores, vai silenciar Amaleque. A sua adoração vai produzir um efeito extraordinário sobre a sua atmosfera exterior. E você vai ver o quão você vai atrair de pessoas e conexões, o quão você vai se livrar de coisas erradas e coisas ruins, e de conexões e frequências que não vão dar certo. Deus vai te tirar de um lugar e vai te colocar em outro. Uma semana de adoração até a Santa Ceia, onde nós vamos estar intencionalmente louvando a Deus de coração. Pai, nós abençoamos os teus filhos com esse propósito, para que eles tenham corações em altíssimas frequências, os altos louvores de Deus, Senhor, nos seus leitos, em suas casas, no meio da família, nos seus carros, nas ruas, nas praças, no seu trabalho. Que elas vivam a experiência de ter essa incrível atmosfera de cura, libertação, de salvação. Não se surpreenda se esses dias Deus te tocar no meio dessa adoração com visões celestiais. Não se surpreenda se Ele desatar os nós da alma e quebrar a culpa e a condenação que você está vivendo, a depressão e a tristeza que estão tentando invadir. Não se surpreenda se você for tocado por Deus e ter visitações de anjos. Sim, Ele vai visitar você esses dias. Existe um encontro marcado entre Ele e você para essa semana e esses dias de setembro. Uma grande, extraordinária colheita para a sua vida, e algo vai nascer. Que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Um incrível mês de setembro para todos vocês.